Vamos meditar na palavra de Deus. João capítulo 13. Nós estamos falando nesses dias sobre a vida discipular, sobre a importância da dinâmica da vida enquanto discípulos de Jesus. Destacamos alguns elementos que são importantes para esta dinâmica, entendendo-nos como discípulos de Jesus, ou seja, seguidores de Cristo, pessoas que abdicaram de suas vidas, que renunciaram a si mesmos, que decidiram caminhar o caminho proposto por Jesus, que decidiram ser seus alunos, seus aprendizes. É assim que somos nós. Nós somos aprendizes de Cristo. Por isso, quando os primeiros cristãos foram assim reconhecidos lá em Antioquia, em Atos capítulo 13, eles foram classificados, ou foram denominados como cristãos, que significa exatamente isso, pequenos cristos, ou seja, pessoas que estavam identificadas com a mensagem, com a vida daquele que havia sido enviado para remir o povo de Israel, o Messias, o Cristo de Deus, para a salvação da humanidade. Então nós, hoje, 2018, tempo de celebrar 63 anos desta igreja, nós somos aqueles que, identificados com Cristo, que queremos a cada dia mais nos parecer com Ele, podemos e devemos exalar através de nós o bom perfume de Cristo àqueles que nos cercam. Falamos então sobre a marca da vida discipular, sobre o amor fundamental. Aliás, Jesus disse isso no texto que lemos ontem, em João capítulo 15, ele deixou muito claro, sem nenhuma dúvida, nenhuma sombra de dúvida, nós somos chamados a amar uns aos outros. E Jesus diz que isto não é uma opção para nós, não é uma sugestão que Ele nos está fazendo, é um mandamento. Quando eu era criança, eu ouvia minha mãe dizer várias vezes, manda quem pode. Vocês ouviram também das mães de vocês, né? Acho que todo mundo já ouviu isso algum dia na vida. E se nós somos transformados por Deus em Cristo Jesus, como obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós temos o juízo dos céus. Nós temos a consciência de que somos pecadores, de que recebemos da parte de Deus, sem merecimento, a salvação pela sua graça. E nós então entendemos que a nossa vida, ou a nós, nos cabe apenas obedecer. Então, se Jesus Cristo nos disse que é um mandamento amar uns aos outros, é nosso dever fazê-lo. Ainda que não quiséssemos, ou ainda que algumas vezes não queiramos, porque amar dá trabalho, amar é difícil, amar requer investimento, requer abnegação, requer renúncia, requer entrega. Ainda assim, como discípulos de Jesus, é o que Ele espera de nós. Mas vimos hoje pela manhã que isso não deve trazer peso sobre as nossas vidas. Aliás, nós temos que sair daqui hoje, meus queridos irmãos, convictos de que somos as pessoas mais felizes do mundo, porque temos a alegria do Senhor presente em nossas vidas. Sim, para nós é uma responsabilidade proclamar o Evangelho da salvação, mas é também um privilégio. Nós somos pessoas privilegiadas, porque um dia, sem merecermos, fomos alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus. E independente das circunstâncias que nos cerquem, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, tendo em fartura ou passando em necessidade, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que a marca desta igreja, pelos próximos anos de caminhada, continue sendo a marca da alegria na presença do Senhor. Que todas as lutas, todos os desafios, todos os percalços, sejam motivo para render ao Senhor toda a honra e toda a glória e todo o louvor, porque Ele está presente na vida dos irmãos para todo sempre. Amém. Quando eu estava vendo as fotos, pastor Heber, eu estava pensando sobre isso, né? A foto tem esta propriedade mágica de captar o momento. E geralmente é um momento de alegria. A gente até para tirar foto, né?
Você até para pose às vezes. Às vezes. E aquelas fotos que estão registradas ali, muitas das quais, tendo poses sendo feitas, realizadas para captar o momento, não abarcam em totalidade a experiência daquilo que foi vivido naqueles momentos. Mas quando eu olho para uma foto, especialmente para uma foto, ou para fotos tão significativas como estas, que narram uma história, eu coloco a minha mente para divagar um pouco e pensar nas experiências que estão por trás daquilo que o momento registrou. E eu tenho certeza, assim como na Igreja Batista da Pituba, assim como em outras igrejas do Senhor Jesus, também na Igreja Batista Sinai, os momentos que foram captados pelas lentes das câmeras, que traduzem conquistas, que traduzem momentos de alegria, guardam também as lutas, os desafios, os percalços que foram vencidos na presença do Senhor para a glória do seu nome. Então que nos próximos registros desta igreja, que ficarão para os anais da história, assim como os que já temos, que os irmãos celebrem ao Senhor, como fizeram ao longo da história, mas que os irmãos agradeçam por todos os momentos em que o Senhor esteve, está e estará presente na vida de vocês. Eu estou dizendo isso porque gostaria de compartilhar com os irmãos uma inquietação que tenho em particular e gostaria de dividir convosco nesta noite. Que legado deixaremos para as futuras gerações? Os irmãos receberam um legado nestes 63 anos, daqueles que os precederam, no registro histórico da composição da Igreja Batista Sinai. Mas hoje, cada um de vocês, meus queridos irmãos, faz parte desta história, é parte integrante, é peça fundamental da história da Igreja Batista Sinai. Ainda que você esteja aqui há pouquíssimo tempo, você é peça importante deste registro e deste tempo histórico. Que legado você deixará para os próximos anos? Quando esta igreja estiver completando 126 anos, estou bom de conta? 63 mais 63? Tá, né? Vou ficar por aí. Não sou bom de matemática. Jesus Cristo pode voltar antes, claro, como nós cantamos hoje. E devemos estar ansiando e dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas se pelos próximos 63 anos isso ainda não acontecer, que legado nós, vocês, deixarão para as futuras gerações que se seguirão aqui nesta igreja? Sobre isso eu gostaria de partilhar nesta noite. João capítulo 13, a partir do versículo 12, até o verso de número 17. Nós lemos assim, João capítulo 13, dos versos 12 a 17, nós lemos assim. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém. Que a palavra de Deus seja acolhida e também aplicada em nossos corações. Percebam,
que nós falamos sobre a dinâmica da vida discipular, ela encontra base num tripé fundamental. O amor, do qual falamos ontem, a alegria de pertencer ao Senhor, de ter a certeza da sua presença, nada nos abalará porque nós pertencemos ao Senhor, e também o privilégio que nós temos de viver uma dinâmica de vida de serviço. Não podemos ser discípulos de Jesus fora da dimensão do serviço. Eu dizia ontem à noite que gosto de forma particular deste texto de João capítulo 13, porque aqui para mim está um resumo muito profundo, com muita propriedade, daquilo que Jesus Cristo tensionou ensinar aos seus discípulos, especialmente ao corpo apostólico, ao longo dos 3 anos, quase 3 anos e meio, em que esteve com eles aqui na terra. Talvez, no ambiente acadêmico, poderíamos classificar este momento, pastor Eber, como a aula da saudade. Aquele momento em que Jesus Cristo iria fazer os seus alunos, os seus discípulos se lembrarem de tudo quanto lhes havia ensinado naquele período, ou pelo menos tentado ensinar. E o texto então nos diz, quando lemos do início, que quando eles estavam ali na preparação para a Páscoa, para o momento da ceia, Jesus Cristo então, tendo-os amado, os amou até o fim. Isso é muito forte. O que é o amor de fato? O amor que vai até as últimas consequências, o amor que vai até o fim, o amor em sua extensão mais profunda possível. E o texto então diz que depois de cearem, depois de se reunirem para a ceia, melhor dizendo, antes da ceia propriamente dita, eles estavam ao redor da mesa. E eu imagino esta cena, meus queridos irmãos, como que Jesus Cristo esperando que algum dos seus discípulos se levantasse para fazer o que ele fez. Já para pensar nisso? Era comum, em reuniões como aquelas, em momentos de ceia à mesa, e vale salientar que na cultura judaica, aquela época, a mesa não era como nós a utilizamos hoje. As pessoas se reuniam à mesa, mas nem sempre se reuniam em bancos. As mesas eram geralmente mais baixas, e as pessoas muitas vezes sentavam-se ao chão, com as pernas voltadas para o lado, para trás, e se debruçavam sobre a mesa. E é possível que isso tenha acontecido no momento em que Jesus Cristo estava reunido com os seus discípulos. Então, a lavagem de mãos e de pés não era apenas um rito cerimonial, era também um rito cerimonial dentro da cultura judaica, mas era também uma questão de higiene. Porque as pessoas percorriam longas distâncias a pé, e mesmo quando usavam alpercatas ou sandálias, ainda assim acumulavam muitas sujeiras e poeira nos pés. E para se sentar à mesa, era de bom tom, além da questão cerimonial, estar com seus pés asseados. E esta era uma tarefa realizada, meus queridos, por um dos servos da casa que recebia os convidados para a refeição. Um dos escravos, então, era designado para lavar os pés e as mãos dos convidados antes de sentarem à mesa. E geralmente quem fazia isso era o menor dos escravos, o menor dos servos, o filho daquele que tinha responsabilidade de servir à mesa do seu senhor. Então notem o contexto que está por trás daquilo que acontece naquele momento entre Jesus e os seus discípulos. Nenhum deles, talvez, se achou o menor suficiente para fazer isso. Talvez todos
tenham pensado, ele deveria fazer isto. Ele deveria fazer isto. Ele deveria fazer isto. Mas eu não. O texto então diz que depois do jantar, Jesus calmamente se levantou da mesa. Versículo 4 do capítulo 13. Tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Sem dizer nada a ninguém. Ele era o mestre, ele era o Senhor. Ele poderia, numa palavra, dizer: Pedro, faça isto. João, faça aquilo. Tomé, faça isto. Mas ele preferiu exemplificar a sua lição através da sua ação, que para mim representa o que é o amor. Jesus Cristo serviu aos seus discípulos, lembra do verso 1? Porque os amou. A motivação que temos para servir ao Senhor e para servir às pessoas, servindo a Deus, é o amor. Nós não devemos servir simplesmente porque alguém nos diz que devemos servir. Nós não devemos servir esperando que alguém reconheça o quanto nos dedicamos ao serviço. Nós não devemos servir esperando receber algo em troca por aquilo que estamos fazendo. O serviço dedicado ao Senhor e aos outros deve ser um reflexo do amor de Deus que está presente nas nossas vidas. Se nós queremos constituir um legado que possa perpetuar para as próximas gerações, como igreja do Senhor Jesus, sirvamos como reflexo, como desdobramento, como fruto, como produto do amor de Deus que está presente em nossos corações. E o texto então diz que ele colocou a toalha na cintura, que ele tirou a sua capa, e que ele então derramou água em uma bacia, verso 5, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Vocês sabiam que tem muitas pessoas no mundo aí fora que ajudam outras pessoas? Às vezes até mais do que nós, cristãos. Sabia disso? Vocês sabiam que existe uma lei do voluntariado aprovada em nossa Constituinte no ano de 1985, que rege o trabalho voluntário no nosso país? E alguns anos atrás, lendo sobre esse tema, eu encontrei um site muito interessante chamado voluntariosonline.com.br. E há 5 anos li um artigo falando sobre o serviço voluntário no Brasil e como tem crescido em muitas instituições, especialmente não governamentais, o desejo de pessoas de encontrar algum sentido em suas vidas, através de algum trabalho voluntário. E há um registro nesse site, quando eu acessei há 5 anos atrás, muito interessante, que diz o seguinte: o voluntariado oferece oportunidades de aprendizado, oferece o prazer de se sentir útil, proporciona a criação de novos vínculos de pertencimento e a afirmação do sentido comunitário. Olha que coisa interessante. Oportunidades de aprendizado, prazer de se sentir útil, criação de novos vínculos de pertencimento e afirmação do sentido comunitário.
Parece que estamos falando ou não de igreja, meus queridos irmãos? Na experiência cristã, todas estas realidades estão presentes. Quando nós nos dispomos a servir, nós aprendemos. Aprendemos com os nossos irmãos, aprendemos com os nossos próprios erros, aprendemos com os nossos desafios, com os obstáculos que temos a atravessar. Quando nós nos dedicamos a servir a outras pessoas, com alegria no coração, nós nos sentimos úteis à obra, nós nos sentimos felizes em servir aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós servimos, nós criamos vínculos de pertencimento, nós nos reconhecemos parte de um todo, daqueles que estão ao nosso lado, nós afirmamos o sentido comunitário, nós somos a igreja do Senhor Jesus, que está unida em serviço à sua obra. Mas há uma diferença. Muitas pessoas, quando servem aí fora, ou quando fazem trabalhos voluntários aí fora, utilizam estes elementos como fundamento daquilo que fazem, para encontrar sentido naquilo que estão fazendo. Para nós, meus queridos irmãos, precisa ser diferente. Isto deve ser a consequência do fundamento das nossas vidas, a pessoa de Jesus Cristo. É porque Jesus Cristo está presente em nós, é porque Ele já transformou a nossa vida, já mudou a nossa forma de entender o mundo, de perceber o mundo, porque Ele é o fundamento do nosso ser, é que nós nos dispomos a servir, não é apenas para criar novos vínculos, não é apenas para afirmar o sentido comunitário, não é apenas para nos sentir úteis, não é apenas para aprender, é para tudo isso, mas como consequência de um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, porque fomos transformados por Ele e salvos. Então vejam, é o desdobramento da salvação a partir da dedicação ao serviço. O fundamento para o serviço com Cristo é a opção de vida que nós fazemos por Ele. Nós decidimos nos tornar seus discípulos. Lembra que eu falei ontem à noite? Ninguém é obrigado a fazer isso. Se alguém quiser me acompanhar, disse Jesus, negue-se a si mesmo. Olha lá. Você vai servir porque você está negando a si mesmo. Porque você está disposto a tomar a sua cruz todos os dias. Você não vai perguntar o que você vai ganhar servindo. Você não vai perguntar o que você vai ter que fazer servindo. Você não vai perguntar se alguém vai reconhecer o seu serviço. Você vai dizer, Senhor, eu estou aqui disposto a te servir para glorificar o teu nome através da minha vida. Porque Jesus Cristo é o fundamento do meu ser e eu vivo somente para adorar ao Senhor. Este é o legado que nós podemos deixar para as próximas gerações. Negar a si mesmo, nesse texto de Lucas capítulo 9, versos 23 e 24, significa morrer para si mesmo, é morrer para a sua própria vontade, é viver por e para Cristo, através da renúncia, através da abnegação, através do sacrifício. Lá vai eu de novo, pastor Heber, falar de criança. O pessoal vai achar que eu só sei falar de criança, né? Fazer o quê, né? 4 filhos, né, meus irmãos? Às vezes as pessoas viram para mim e dizem assim, e aí? Eu digo, e aí? Eles dizem, e aí? Eu digo, e aí? Dá trabalho? Cuidar de 4 crianças? Eu digo, dá. Dá trabalho, claro que dá. Cuidar de um andar, imagina de 4. Aí as pessoas perguntam de novo, e aí? E eu digo, e aí? E aí o quê? Não, dá trabalho? Dá trabalho. Dá trabalho, não dá remelhete. Cuidar de 4 filhos? Dá trabalho. E aí? E aí é isso, meus irmãos, dá trabalho e pronto. Então, servir é difícil? É. E aí? E aí é isso. Servir é difícil. Você vai ter que renunciar a si mesmo. Você vai ter que sacrificar a você mesmo. Você vai ter que abnegar de você mesmo. É isso. Não tem muito o que dizer a respeito disso. É isso. Nós temos que entender que não é preciso que alguém diga assim, mas olha como ele é, um pai dedicado, um pai amoroso,
Um pai sensacional, que consegue cuidar de 4 filhos ao mesmo tempo. Não. Assim como a gente não vai precisar ouvir de alguém. Está vendo que irmão valoroso, que está lá às 6 da manhã, ninguém está lá na igreja, mas está lá chovendo, ele está lá na porta da igreja, esperando o culto da madrugada. Glória a Deus. Mas não é para ser exaltado por isso. Não é para ser reconhecido por isso. É para viver uma vida de renúncia e de sacrifício na presença de Deus. Nós somos discípulos de Jesus. E Jesus serviu, nos ensinando que assim também devemos ser nós. Jesus então lava os pés dos seus discípulos. Você se lembra da história, né? Quando Jesus Cristo foi lavar os pés de Pedro, Pedro nem queria que Jesus chegasse perto dele. Se bem que quando Jesus disse assim, se você não deixar eu lavar teus pés, você nem tem parte comigo. Ele, opa, para lá. Lava o que o senhor quiser, lava os pés, lava as mãos, lava o rosto. Mudou rapidinho de opinião, né? Jesus então lava os pés de Pedro, dos outros discípulos. E depois ele se senta calmamente novamente ao redor da mesa. E ele diz assim, vocês estão entendendo o que eu fiz? Vocês estão entendendo o que eu fiz? E algum tempo atrás eu preguei na igreja sobre esta frase. E apenas sobre ela e compartilhando com a igreja exatamente isso. Nós entendemos o que Jesus Cristo fez por nós? Nós entendemos o que Ele nos ensinou? Nós já compreendemos, não apenas do ponto de vista cognitivo, mas já desceu ao nosso coração o que é o Evangelho. Qual é a proposta de Jesus? Você se lembra da experiência de João capítulo 6? Quando Jesus Cristo realizou um dos poucos milagres, inclusive, que está registrado nos 4 evangelhos, a multiplicação dos pães e dos peixes. E as pessoas aplaudiram Jesus, porque de 5 pães e 2 peixes, ele alimentou mais de 5.000 pessoas, e ainda sobrou muita comida. Você se lembra do que aconteceu no dia seguinte? Aquela multidão foi novamente atrás de Jesus para ver o que ele ia fazer. Opa, vamos agora ver qual é o milagre da vez. E eles chegaram ávidos para contemplar o que Jesus Cristo poderia fazer no dia seguinte. E Jesus, em outras palavras, disse assim a eles, não, hoje não tem pão e circo, não. Hoje eu gostaria de conversar com vocês e oferecer outro tipo de pão. Gostaria de falar sobre o pão que desceu dos céus, o pão vivo. O pão que pode mexer com a estrutura de cada um, confrontar o ser, que pode fazê-lo se enxergar como ele é na presença de Deus. O pão que pode desnudar a alma do ser humano. Eu quero falar a vocês, disse Jesus, sobre a proposta de vida que eu tenho para oferecer, sobre o conteúdo, a boa notícia que eu vim trazer. É muito bom, mas requererá de vocês renúncia, abnegação, sacrifício. Aí todo mundo foi lá e abraçou Jesus. É isso que nós queremos, é o que nós queremos. Não foi isso que aconteceu. Está lá, João capítulo 6. O texto diz que aquela numerosa multidão começou a se afastar de Jesus, dizendo assim, dura é esta palavra, quem a pode suportá-la? E foram saindo, a ponto de milhares de pessoas permanecerem apenas 12, os apóstolos. Aí nós podemos pensar assim, bom, agora Jesus Cristo vai contemporizar, vai amenizar, foi muito duro, mas agora está falando com seus apóstolos, com seu corpo mais próximo. O que Jesus disse? Vocês não querem também ir embora?
Senhor, disse Pedro, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus tem as palavras de vida eterna, que podem trazer transformação, que podem gerar transformação, que trazem salvação, que mudam a nossa perspectiva de vida e que nos fazem viver, não para nós mesmos, viver apenas para o Senhor. Nos versos que nós lemos, depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus diz entre os versos 13 e 15, vocês me chamam mestre e Senhor, e de fato fazem bem, porque eu sou. Agora, notem, se eu sendo mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem fazer o mesmo, lavar os pés uns dos outros. Olha que frase importante no versículo 15, meus queridos irmãos, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Meus irmãos, se nós mirarmos o exemplo de Jesus, como nós lemos em Hebreus 12 nessa noite, os olhos fitos em Jesus, nós reproduziremos o comportamento que Ele deseja de nós. É mais ou menos como aquele clássico livro de Charles Sheldon, Em Seus Passos. O que faria Jesus? É deixar que Jesus seja o centro, o fundamento, o norte da nossa experiência de vida. E dentre outras coisas, se dedicar aos chamados mandamentos recíprocos. Aqui nós estamos diante de um mandamento recíproco. Não é um que tem que lavar os pés de todos os outros. Porque não existe menores e maiores. Conquanto todos somos discípulos de Jesus, Ele diz, lavem os pés uns dos outros. Assim como em diversos textos bíblicos, nós somos instados, exortados a viver a dinâmica dos mandamentos recíprocos. Isto é ser igreja. E se nós queremos contagiar o mundo com o amor que está presente em nossas vidas, reproduzamos isso para com outras pessoas, para que as pessoas vejam que nós temos algo a oferecer da parte de Deus para as suas vidas. Por isso o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 13, a parte B, sirvam uns aos outros mediante o amor. Mandamento recíproco. É por isso também que ele diz em Gálatas 6, 2, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. É por isso que Tiago diz na sua carta, capítulo 5, versículo 16, a parte B, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. É por isso que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 4, versos 8 e 9, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. É por isso que Paulo diz em Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. É por isso que ele também diz nessa mesma carta, capítulo 5, versículo 18, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. É por causa do que Cristo fez em nós, que nós podemos viver os mandamentos recíprocos, dentro e fora da igreja, para a glória do Senhor. Este é o legado que nós podemos deixar. E como eu gosto de dizer, para tanto, é preciso que nós vençamos o chamado complexo de Gabriela. Lembram? Todo mundo sabe, né? Se eu pedir para cantar, vocês vão cantar. Não vamos cantar não, tá? Não canta não, peraí. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim. Você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Não, pastor, eu não consigo mudar. Está dentro de mim, é uma coisa. Eu não consigo ser diferente, eu não consigo fazer diferente. Mário Sérgio Cortella, teólogo, filósofo, educador, professor da USP, São Paulo, ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz assim, gente não nasce pronta e vai se gastando. Ele diz que quem é assim é eletrodoméstico. Você compra uma geladeira novinha,
Ela está novinha em folha. Quando você começa a usar em sua casa, ela vai se gastando ali no dia a dia. E ele diz, gente não nasce pronta e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Lembra do que eu falei hoje pela manhã? Nós temos que aprender a aprender em Jesus, através da experiência em Cristo. Aprender a praticar os mandamentos recíprocos. Aqueles mandamentos que você ainda não pratica, eu não vou praticá-los porque eu não consigo, vou praticar os outros. Não, nós somos chamados a praticar todos os mandamentos, recíprocos ou não, presentes na palavra de Deus. Então, nos mandamentos que eu ainda não tenho vivido, nas áreas da minha vida em que Cristo ainda não é Senhor, nestas áreas, eu irei permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe a minha vida, trate o meu caráter, para que eu possa ser, como a palavra de Deus me ensina, um obreiro aprovado na presença de Jesus. Finalmente, meus queridos irmãos, o serviço constitui-se como uma marca importante, na qual encontramos o sentido da experiência de vida com Cristo. Vou repetir. O serviço se constitui como uma marca importante, onde nós encontramos sentido na nossa experiência com Cristo. Ele finaliza esse texto, depois de ter lavado os pés dos discípulos, depois de os ter, de forma muito sutil, repreendido, porque eles não fizeram isso. Diz assim, parece que vocês não aprenderam ainda. Então, deixa eu dizer de novo, olha, o que eu fiz agora é para vocês fazerem. Tudo que eu ensinei nesse tempo, tudo que eu fiz, tudo que eu falei, para vocês colocarem em prática. Eu estou dando um exemplo para vocês, mesmo sendo mestre, mesmo sendo o Senhor, fiz o trabalho que é considerado o menor da casa, para que vocês façam o mesmo. E ele então encerra dizendo, versículo 17, agora vocês já sabem dessas coisas, ou seja, não tem mais desculpa. Agora que vocês sabem destas coisas, felizes vocês serão se as praticarem. O sentido da experiência em Cristo, meus queridos irmãos, passa pela experiência do serviço, pela experiência da entrega, pela experiência da abnegação, pela experiência do sacrifício. Nós precisamos encontrar sentido nas nossas vidas através do serviço ao Senhor. E quando eu digo serviço ao Senhor, eu estou incluindo aqui o serviço que fazemos diretamente a Deus e o serviço que fazemos às outras pessoas, por causa do nosso comprometimento com Ele. Mahatma Gandhi certa vez disse, quem não vive para servir, não serve para viver. Bela frase. Mas eu prefiro a de Jesus, que diz, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sabe por que você e eu estamos aqui hoje? Porque um dia, Jesus Cristo decidiu dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe por que nós podemos celebrar 63 anos da história da Igreja Batista Sinai aqui em Salvador? Porque um dia, Jesus Cristo decidiu dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe por que nós podemos viver em plenitude de vida, uma vida abundante, mesmo com problemas, com desafios, com lutas, com obstáculos, uma vida verdadeiramente feliz? Porque um dia, Jesus Cristo decidiu dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe por quê? Você e eu podemos, de fato, viver uma experiência feliz aqui na terra, porque um dia, Jesus Cristo decidiu dar a sua vida em resgate de muitos. Querida Igreja Batista Sinai, que você viva os próximos 63 anos da sua vida com esta consciência,
de que Jesus Cristo deu a sua vida por você, porque Ele te amou. Que esse amor possa continuar impactando o seu coração diariamente, te fazendo feliz e, sobretudo, te fazendo disposto a, de todas as formas, encontrar maneiras de servir a Deus e as pessoas que te cercam.